Oi, gente, tô querendo compartilhar algo com vocês que esses dias tem me feito orar bastante, não só por mim, mas por algumas pessoas que eu conheço. E a frase que eu tenho escutado e tenho visto é: onde foi que eu errei? Especialmente de mães que estão perdendo seus filhos para o mundo, ou seja, eles foram educados, foram criados mesmo assim no lar, desde pequeno, conhecendo o que Deus acha sobre as pessoas, como elas devem viver, e ao mesmo tempo essas pessoas, esses filhos, né, cresceram e, como se diz, endureceram o pescoço, né? E aí daí disse: não, agora eu assumo a minha vida e eu faço dela o que eu quiser e ninguém tem nada com isso, inclusive Deus, né? Então eu tenho visto isso ultimamente e é tão dolorido ver mães chorando, sendo, porque elas se perguntam, né? Onde foi que eu errei? Deus, onde foi que eu errei? Porque que meu filho, e interessante que quando esses filhos saem assim debaixo das asas dos pais, eles se tornam muito rebeldes. É como eles passassem a desafiar não só Deus, os pais, mas a sociedade, as leis que regem a sociedade. E a gente sabe que não deve, né? O pessoal pode fugir dos pais, fugir de Deus, mas se comete crimes perante a sociedade, ele tem penalidades. E isso é muito dolorido para os pais. Então, esses dias eu estava vendo uma manchete num vídeo que alguém dizia: a filha de fulano se desviou. Eu fiquei tão assim arrasada, porque eu conheço aquela pessoa, né, acompanho ela nas redes sociais. Essa pessoa tem um respeito muito grande por Deus, pelas coisas de Deus, e ela ajuda pessoas a se manterem de pé e firme, e no entanto a casa dela estava desabando. E outro dia em um podcast que ela estava dizendo: eu estou quase desistindo, ou não, eu quase desisti, né? Mas assim, o jeito dela ainda estava de alguém que não tinha passado pela tempestade, ainda estava no meio dela. Então passei a orar por essa pessoa mais ainda, mas eu tenho visto outras pessoas que têm passado por situações semelhantes, que dedicaram carinho, zelo ao educar seus filhos, a cuidarem deles, mas por alguma razão que não se sabe onde, aquele filho se rebela até o ponto de causar uma tristeza imensa para os pais, porque nenhum deles quer que seu filho se dê mal na vida, né? Porque o rumo que eles tomam não tem outra consequência, né? Outro resultado, é fim de linha. Geralmente se envolvem com drogas, com coisas assim. E a gente sabe, né, o que a droga faz no organismo de uma pessoa. Então, e a destruição que causa nela mesmo, e em todos os sentidos, né, por onde ele passa, né. Então, a pergunta tem sido: onde foi que eu errei? Quando os pais são ausentes da educação dos filhos, tudo bem, mas quando não são ausentes, aí a coisa fica difícil. Então, vendo um pouco desse podcast dessa pessoa, ela falou uma coisa que eu achei interessante e eu repasso aqui para vocês. Mesmo que você esteja acabada, mesmo que você esteja no seu limite, mesmo que você esteja sem forças mais para chorar, para orar, mas se arraste até os pés da cruz e diga: Senhor, eu estou aqui.
Só isso. Jesus é um Deus de misericórdia que nos ama. Então, às vezes, essas situações a gente não entende, né? Faz a pergunta, por quê? Onde foi que eu errei? Então, às vezes não, nós temos que pensar que as nossas lutas diárias não são contra as pessoas. A gente olha a pessoa, né? Mas a própria palavra diz que por trás das ações geralmente está Satanás. Satanás odeia todo aquele que ama Deus. Tudo que tem relação com Deus, ele odeia e ele tenta destruir. Então, se eu penso que o meu desgaste, a minha tristeza vem do filho, eu acho que é errado. A gente tem que pensar quem. É lógico que as ações que o filho toma, ele tem que também ter responsabilidade, né? Mas assim, quem impulsiona, quem provoca, quem arruma situações para que ele caia, tá Satanás. Satanás, ele é mentiroso, ele articula situações para que a pessoa, o adolescente, o jovem se envolva de tal forma, e depois quando ele se vê lá no meio daquela lama, o que ele faz? Ele fica com medo, ele fica com vergonha. Então, em vez de ele chegar aos pais e pedir ajuda, ele se afasta, né? Procura alguém que está com o mesmo problema, e aí a coisa desanda de vez. Mas quem está por trás, quem arruma a situação para que o filho que viveu a vida toda ouvindo sobre Deus, vendo os pais viverem conforme os padrões de Deus, é Satanás que está por trás e destrói, viu? Então, pode ser ele, pode ser que não seja, pode ser que estejam os dois, a própria pessoa, a própria jovem, o marido, a esposa, sei lá quem, a própria pessoa, pode ser que o próprio pecado dele, né, seja um estímulo para que ele se desvie dos caminhos do Senhor. Juntou Satanás adora a situação, vai lá, né, mas a pessoa teve consciência da atitude que ele está tomando. Então, porque é diferente. Quando eu já vi jovens cometerem alguma coisa que eles sabem que os pais desaprovam, e eles fazem, principalmente quando estão na época de faculdade e tudo, eles fazem e depois ficam com vergonha, né? E foge dos pais, e esconde dos pais. Então, principalmente as meninas, quando ficam grávidas, né? Aí vão tentar fazer aborto, o aborto dá errado, enfim, situações assim que eu digo. Mas tem pessoas jovens que fazem consciente, eu faço porque eu quero fazer, daí, certo? Mas para mim também existe outra situação para a frase onde foi que eu errei. Me fez lembrar, e até antes de falar nisso, né, por exemplo, às vezes eu vivo situações, eu trabalho com pessoas, vivo situações em que a pessoa, eu sou amiga da pessoa, eu faço tudo certo com ela, sabe, tudo ok, procedo dentro dos padrões bíblicos para com a pessoa, as pessoas, e algumas simplesmente se voltam e acham que não gosta de mim, simplesmente não gosta de você. E aí, né? Então, pode ser, né, a terceira coisa aqui que eu vejo, que às vezes é o próprio Deus permitindo, né? No caso, estou pensando no caso de Jó, estou pensando no caso de Jó, Deus permitiu, né, que Satanás mexesse na vida de Jó, para provar que Jó, independente das situações ruins, eles continuariam adorando a Deus. E aconteceu. E olha que coisa aconteceu na vida de Jó, né? Perdeu o filho, era um homem rico, perdeu tudo que ele tinha, perdeu os filhos numa tempestade, ficou doente, sabe? Arrasou. A vida dele foi destruída.
Só não tirou a vida, Satanás, mas o resto ele fez. E provou que ele amava Deus, independente da situação. E Deus restaurou tudo que ele tinha, né, em dobro. Mas eu pensei também muito em José. Onde foi que eu errei? José podia ter dito: Deus, onde foi que eu errei? Porque eu estou nessa situação? Porque eu fui porque eu sou odiado pelos meus irmãos, porque eu fui vendido para viver como escravo num outro país, porque mesmo eu fazendo tudo correto, a mulher do homem aqui, que é o meu chefe, está querendo fazer sexo comigo, se deitar comigo. Eu não quero, é errado. Ela está mentindo, o marido dela acreditou nela, ela me botou na prisão, estou aqui já há 2 anos nessa prisão. Onde foi que eu errei? O que né? Eu fiz tudo correto, conforme o que eu aprendi do Senhor. Mas eu estou aqui sofrendo, longe do meu pai, sem ter família aqui, sem ter ninguém, tudo dando errado. E ele fazia tudo certo. Apesar da dificuldade, ele mantinha o padrão dele. O caráter dele dizia para fazer aquilo. O conhecimento que ele tinha em relação a Deus dizia para fazer aquilo. Apesar de tudo estar dando errado, eu continuo louvando ao meu Deus. E se você continua lendo o final da história, desse capítulo, você vai ver que Deus tinha um propósito em permitir que tudo aquilo acontecesse. Eu vejo muito, porque José, quando saiu da casa dos pais, ainda era jovem. O caráter dele ia se moldando. A firmeza dele de se apegar a Deus, porque ele estava num país estranho. Ele não tinha ninguém a não ser o Deus dele. E ele se apegou. Né? Então, quando Deus permite coisas assim, no caso de José, não só foi para firmar a fé de José, mas foi principalmente para salvar o povo dele. Havia fome na terra, 7 anos sem chover, então tudo tinha morrido, né? Seco. E Deus queria preservar aquele povo. Mas também, lá no futuro, depois que José morreu e tudo, esses dias eu estou lendo esse capítulo, né, com Moisés. O que aconteceu ali? Egito era como se fosse hoje os Estados Unidos, né? O país tinha uma potência militar. Ninguém batia ele, né? Era um povo conhecido como instruído, como culto, como poderoso, rico. Era um país top, lá no topo. Então Deus permitiu que a história começasse lá com José. José foi vendido para o Egito, constituiu família, trouxe a sua família, o povo cresceu muito, a tal ponto do próprio Egito ficar preocupado. Eles estão crescendo demais, daqui a pouco está maior do que a nossa população, né? E aí começou a castigar o povo, e daí o povo começou a clamar a Deus. E Deus respondeu a oração e disse: eu vou enviar Moisés. Mas eu vou fazer uma coisa. Como eles não me adoram, como eles não me respeitam, o pessoal do Egito não me respeitam, eles têm outros deuses, eles ignoram completamente a minha pessoa, que eu sou o criador de todas as coisas, inclusive da vida deles. Eu vou fazer uma coisa, eu vou mostrar para ele quem eu sou. E ele diz lá, né, eu sou. Quando Moisés pergunta quem eu devo anunciar ao povo judeu, que quem está me enviando, ele diz, eu sou. Então, ponto final. Então Deus queria que não só o Egito todo, mas todos os países à sua volta soubesse quem é Deus. E a gente sabe, né?
Deus mandou as 10 pragas, foi uma a uma. E ele dizia, Moisés, eu vou deixar que o coração dele fique mais endurecido ainda. Aí ele não vai deixar o pessoal sair. Aí eu vou fazer uma outra praga. Até a última praga, que foi aquela que realmente tocou no coração do faraó. E aí, o que acontece? O faraó deixa o pessoal sair, que era a morte de cada primogênito. Desde pessoas até animais, teria isso, teria morte. Mas o que volta a pergunta, quando foi que eu errei? José não errou, porque Deus tem os seus propósitos. E se o propósito dele na nossa vida é fazer com que o nome dele seja glorificado, ele não vai dar uma vida maravilhosa. Uma mansão, vários carros na garagem, dinheiro no banco à vontade, para você gastar, para você viajar para fora do país. Deus não vai. Ele vai deixar você viver uma vida na dependência dele, e até como a de José. Né? Então, o que a gente tem que ver? Buscar, né? Entender se está dentro dos padrões de Deus. Eu estou vivendo segundo os padrões de Deus, mas a minha vida está difícil. Seja com filho, seja com esposo, seja com vizinho, seja com colega de trabalho. Mas eu estou fazendo algo errado? Não, estou dentro do padrão de Deus. Então preste atenção, porque ali Deus vai fazer uma grande obra e o nome dele vai ser glorificado. É isso que eu entendo. Todas as vezes que eu leio a Bíblia e vejo alguém passando por uma situação, né? Apóstolo Paulo, quantas situações complicadas, o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Eu estava pensando nele, né, quando ele estava carregando a cruz, se arrastando. Eu fiquei com fome, com sede, tinha sido açoitado. Aqueles açoites não era só uma tira de ou metal ou de couro, na ponta tinha coisas, ferros para cravar na carne e rasgar mesmo. Então, ele tinha sofrido muito, estava sofrendo muito e ainda ia passar pela pior parte, que seria quando ele estivesse ali, né, morrendo, o seu próprio Deus iria virar as costas para ele, né? Porque ele estava substituindo o nosso pecado, ele estava pagando o preço por nós. Então, ele sendo o próprio Deus, o próprio Filho, ele estava sofrendo tudo aquilo, mas ele fez, né, por amor a nós. Então, o que ele fez de errado? Nada. Deus tinha um propósito ali, que era salvar todas as pessoas. Deus pode estar tendo um propósito na sua vida se ela está arrasada. Olhe, pare, observe. E faça como aquela senhora que eu falei no início do vídeo. Ela falou, mesmo que você não tenha forças, você não tenha ânimo, você não tenha mais nada, se sinta um nada, se arraste até o pé da cruz e diga, Senhor, eu estou aqui. Então Deus vai, né, como fez com Jesus, vai, né, cuidar. E Ele cuida de nós, porque Ele não só morreu, Ele ressuscitou. Ele está ao lado do Pai, tem todo o poder para nos ajudar, para cuidar dos seus filhos, para todo aquele que nele crê. E que sua vida e a minha vida seja um vaso de honra e glória para o nosso Deus eterno, que desde o princípio pensou em cada um de nós, por amor a nós. Tá bom? Até lá!